Então, bem-vindos, todos que estão aqui presencialmente, quem vai estar assistindo parte dessa aula depois, ou vai estar escutando o áudio depois. Essa vontade de querer entender como as energias estão se apresentando em volta de nós, já é uma forma genuína de estar se comunicando com a sua própria alma, essa alma que vive nessa linguagem que para nós parece ser tão distante. Para nós, a nossa linguagem do físico, essas palavras tão superficiais que descrevem essa realidade física, são aquelas que a gente toma como fundamento da nossa vida, são aquelas que pautam o nosso esforço da sobrevivência. E entrar no mês de Iyar é trabalhar esse nosso lado físico, materialista, com uma energia que nos é entregue de forma muito carinhosa, porque antes da gente fazer a meditação, eu estava colocando aqui tantas oportunidades que a gente tem para plugar dentro dessa energia que é tão positiva, e ao passo que muitas pessoas não querem nem saber sobre o que a gente está falando, por algum motivo nós estamos aqui já há tantos anos, né? Repetindo, mas na certeza de que essa repetição, apesar de estar no mesmo lugar, já não é mais o mesmo lugar. Então nós unimos uma Shabbat poderosa, que falava sobre elevação, sobre estar nesse monte. Em seguida, nós tivemos a lua cheia de Vesak, que também fala sobre uma iluminação. Subir no monte é estar mais próximo do Criador, se aproximar do céu. E no dia seguinte, também aniversário de Meir Balanés, esse grande sábio que é considerado o santo dos milagres. E a gente sabe que quando um justo deixa o nosso mundo, ele abre um grande canal de luz e todo o seu mérito é manifestado para qualquer pessoa que colocar essa intenção e quiser plugar nessa energia. Quando a gente viaja para Israel e a gente faz a visita na casa desses justos, o que se diz é que é como se a nefesh daquele justo, daquele ser que fez a sua correção, ficasse presente naquele lugar. Então ali já não é mais uma sepultura, ali é um local em que a gente pode como que nos tentar ter o privilégio de se misturar na energia daquela pessoa. No dia de elevação do justo, quando se abre esse grande túnel, esse portal, é como se a gente pudesse acessar não só essa nefesh corrigida, mas a gente pudesse acessar o Ruach e a Neshama, essas duas dimensões mais elevadas de alma desse justo. Então nós passamos por este momento que ainda soma mais força de iluminação. E aí a gente entra na lua cheia do mês de Iyar, que fala sobre prosperidade. E se a gente pensar que prosperidade, talvez quem não está dentro deste contexto vai ter como ideia de prosperidade uma conta no banco cheia de dinheiro e segurança que nada vai faltar. Mas a gente sempre discute que este tipo de prosperidade física está ligada às regras e às condições do mundo físico. Tudo que está no mundo físico tem começo, meio e fim. Então, essa prosperidade que está ligada à fisicidade
ela não tem garantia nenhuma, porque ela tem começo, meio e fim. Quando é o começo, quando é o meio, quando é o fim, isso a gente não sabe exatamente afirmar. Mas o que a gente pode afirmar é que as leis de causa e efeito dessa fisicidade, essas sim existem, e a própria ciência assina embaixo, porque é a ciência que comprova tudo o que acontece aqui no mundo físico. Nós começamos, a partir também de sábado, dentro da contagem do Homer, uma semana ligada a Sefirá Hod. Quando a gente pensa na árvore da vida, a gente entende que, olhando para a árvore da vida, nós temos na árvore da vida 3 colunas, por assim dizer. Uma coluna central, que expressa o equilíbrio, uma coluna da direita, que está ligada à ação masculina de doação, algo proativo, algo ligado a compartilhamento, e no lado esquerdo, uma ação feminina de recebimento e criação, também ligada a um julgamento, a um desejo de receber. Enquanto do lado da direita o que se manifesta é um desejo de doação, no lado esquerdo existe um desejo de receber. O equilíbrio dos dois vai chegar nesse eixo central. E também, quando a gente olha para a árvore da vida, a gente sabe que aqui embaixo, na base, é o nosso mundo físico. Logo acima dele existe esse funil, que é a Sefirá Yesod, que é a fundação, que seria o último estágio entre a fisicidade e essa dimensão espiritual, que é a fonte de tudo. E o que está logo acima de Yesod é Hod, que seria a coluna da esquerda. Então, seria a dimensão da coluna da esquerda mais próxima aqui da fisicidade. Quer dizer, então, que existe mais julgamento. Agora, vamos entender, porque essa Sefirá Hod, chamada de glória, que está ligada a um refinamento. Todos os anos, quando a gente faz a contagem do Homer, é sempre nesta esfera que vem mais perguntas, que vem mais dúvidas, que existe mais falta de entendimento e compreensão. Porque se ela está ligada ao refinamento, o que é o refinamento? É eu ter saído da vitória, que seria a Netzach, eu já ganhei, e eu saio daquela posição de vencedor, só que eu preciso entender como é que eu lido com essa situação de vitória, de já ter conquistado aquilo que eu almejo. Porque o que naturalmente no mundo físico a gente faz? A gente almeja a vitória, temos sucesso, conquistamos a vitória. E aí o que normalmente a maioria das pessoas faz? Agora eu já tenho, eu já consegui chegar lá, agora não preciso fazer mais nada, eu já conquistei. Eu não aprimoro, eu não tento ir além, eu não tento fazer um aperfeiçoamento do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento do aperfeiçoamento é justamente Lag BaOmer, que é esse outro portal que vai acontecer no 33º dia da contagem do Homer, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, 1 dia, e que vamos pensar que a gente não é cabalista. Vamos traduzir assim bem para o físico.
Se eu tenho que aperfeiçoar algo que eu já conquistei, quer dizer que eu ainda tenho que pensar, que eu ainda tenho que procurar uma forma de eu ser melhor do que eu sou. Apesar de eu já ter sido vencedor, mas eu ainda preciso ser mais do que um vencedor. E como que eu sou mais do que o vencedor? Porque eu preciso usar de um julgamento, de uma crítica interna, para eu continuar no processo de transformação. Então, chegar em Rod não é simplesmente dar o primeiro passo. Chegar em Rod é conseguir olhar para tudo e ver que eu ainda posso. Apesar de tantas coisas maravilhosas que eu já alcancei, que eu consegui transformar dentro de mim mesmo, que eu consegui receber e manifestar através das minhas ações, ainda não é suficiente. Eu ainda quero mais. E para eu querer mais, eu preciso ter esse olhar que diz que não basta tudo que eu já fiz, que diz que eu posso ir em frente. Então, é eu conseguir entrar no aperfeiçoamento, isso seria o Rod. Agora, o Rod do Rod é eu aperfeiçoar o meu aperfeiçoamento. Quer dizer que eu não estou simplesmente aperfeiçoando aquela condição que eu já tenho, que isso é só Rod. Mas Rod do Rod é eu aperfeiçoar uma condição, um modus operandi da minha lógica que faz eu me aperfeiçoar, é a ação do aperfeiçoamento. Se eu pensar, é como se eu estivesse criando um julgamento dentro do meu julgamento. E quando a gente está na coluna da esquerda, que eu já tive esse nível quando eu estava em Gevurah, porque em Gevurah, logo na segunda semana da contagem do Homer, nós passamos por um momento em que a gente passou em Gevurah de Gevurah, que era o julgamento do julgamento. Só que eu ainda estava mais próximo da misericórdia. Agora eu estou chegando aqui no mundo físico. Significa que eu estou mais perto das minhas ações físicas mesmo. Rod de Rod. A superação da superação, o aperfeiçoamento de um aperfeiçoamento. Se a gente quer chegar na perfeição, é só indo muito fundo. E nós estamos indo muito fundo. E nesse dia, esse grande... Eu não posso nem dizer que é justo, porque é muito mais do que isso. Rabi Shimon Bar Yochai conseguiu trazer a iluminação. E ele nos deu um grande presente, que é a Kabbalah, que é o Zohar. E eu vou aproveitar esse momento. Eu não vou aprofundar no Lag BaOmer, porque nós vamos falar sobre ele amanhã. Eu quero hoje trazer para vocês o assunto da prosperidade e Behar Behokutai. Behar sendo essa paraxá da semana passada, que não dá para desgrudar dessa semana, porque normalmente elas são lidas juntas. Este ano, elas estão sendo lidas separadas. Porque em Behar, no monte, em que foi falado sobre o ano sabático, em que foi falado sobre o ano do jubileu, em que era para parar de trabalhar a terra, em que era para liberar, soltar. E aí a pergunta, aquela questão básica, quando a gente faz a leitura dessa porção, é como é que eu vou sobreviver se eu tenho que liberar? Ainda mais depois do ano do jubileu. E a gente entende que essas histórias estão nos colocando em locais para fazer questionamentos internos que vão nos ligar da melhor forma com aquela energia, que quando eu falei que era uma energia de muito amor, porque é a energia indicada para o nosso acerto. Aquele que não sabe vai estar dando cabeçada por aí.
Aquele que sabe vai continuar dando cabeçada, mas talvez vai conseguir acertar, vai estar um pouquinho mais perto aí do caminho para evitar o sofrimento. Então, esse número 7, essa Shabat da Terra, porque é como se eu estivesse colocando, quando eu digo não vai trabalhar a Terra, é como se eu estivesse colocando a própria Terra dentro de uma energia, de uma Shabat, que vai durar 1 ano, esse número 7. E depois, quando vier o jubileu, também é o 7 vezes 7 no 50, que vai chegar no número da iluminação, quando a gente pensa em Shavuot. E pensar nessa palavra Shabat, pensar na prosperidade, pensar na energia de ar e pensar nessa palavra Berokutai, que é a porção dessa semana e que está ligado à tradução literal, meus estatutos. Aqui eu tenho, nessa porção, que é bem curtinha, os 13 primeiros versos, se eu não me engano, são os 13 primeiros versos, falando de bênçãos, dizendo que se você cumprir os meus estatutos, eu vou te abençoar, você vai receber paz na terra, exatamente a expressão. Se você seguir os meus estatutos, você vai receber paz na terra. E aí vem ali uma série de bênçãos, dizendo que os seus inimigos vão perder, falando só coisas maravilhosas. E aí, depois dessas 13 versos, vem lá 30 versos, talvez, falando maldições terríveis se não obedecer esses estatutos, esses preceitos. Vamos entender que nós estamos agora na última porção deste livro que se chama Vaikra, que é o chamado. Sabemos que a primeira contém a energia da semente e a última contém a energia da manifestação, sendo o resumo manifestado de tudo que foi falado antes. Então, eu penso, o resumo de tudo que foi falado antes, bênção se eu cumpro o preceito, maldição se eu desobedeço. E ela está dizendo que é uma energia carinhosa e generosa. Se eu levar no pé da letra, eu vou tirar aqui como síntese, obedece, Deus, se recebe uma recompensa. Desobedece, Deus, você recebe um castigo. Unindo com a porção da semana passada, de certa forma, antes da gente desdobrar essa síntese, pensando nesse 7º dia, 7º ano, a palavra Shabat está diretamente ligada a essa palavra Shabtai. Vamos lembrar? Shabtai, quem é Shabtai? Shabtai é esse Deus cuja energia está representada por esse planeta, Saturno, que é o Deus do conhecimento, Deus da sabedoria. Um Deus que tem a imagem daquele que é o grande mestre, mas ao mesmo tempo um grande destruidor, porque ele desfaz aquelas estruturas que não servem para nós. O que não serve para nós? Quais são as prioridades que tem que estar dentro do nosso olhar e do nosso foco? Sim, o olhar físico e a lógica física diz que é a conta no banco. Pronto. Mas por que é que essas duas leituras tão próximas
estão agora sendo manifestadas numa lua cheia. Nós vamos ter o portal de Rabi Shimon Bar Yochai, que traz a iluminação através do Zohar. O que é que eu tenho que destruir dentro de mim? Será que eu tenho que destruir alguma coisa dentro de mim para conseguir alcançar esse Hod de Hod? Porque se eu, dentro da minha consciência, continuar valorizando coisas que hoje me afastam da luz, que me convencem que não são necessárias, ao passo que eu não cumpro certos preceitos, e eu estou recebendo aqui uma leitura que é o final e o resumo de tudo, de um livro que mostra o trabalho do sumo sacerdote, o chamado daquele que fala que nós temos que santificar tudo que está ao nosso lado. E de repente vem essas maldições terríveis, porque eu não cumpri os preceitos. Aqui, ninguém quer dar lição de moral. Dizer que tem que ser santo, que tem que ser bonzinho, que tem que fazer assim ou que tem que fazer assado. Estudar Cabala é ficar o tempo todo pensando se o que está fazendo é a melhor conexão com você mesmo, com a sua missão, com a sua verdade. E aí, eu preciso encontrar esse aperfeiçoamento. Porque se eu não encontrar esse aperfeiçoamento, o que é que eu vou encontrar? A minha destruição. Será que a minha destruição está em ser desobediente ao Criador? Ou será que a minha destruição está ligada à minha negação de assumir a minha responsabilidade em ser criador da minha existência e querer jogar para algo fora de mim? Porque isso é o meu aperfeiçoamento. Entender que a minha criação depende somente das minhas ações, da minha consciência, dos meus pensamentos. Assumir e abraçar essa responsabilidade para que a destruição talvez não chegue até eu, como ser. Porque a gente tem medo, a gente quer o melhor. A gente tem medo não, talvez a palavra não seja mais adequada, mas eu vou dizer eu tenho medo de sair por aí guiando e levar uma multa. Eu tenho medo que um guarda me pare e me dê uma multa. Eu não quero, eu respeito. Se eu vejo um guarda, eu não falo no celular. Eu respeito o guarda, porque eu não quero levar uma multa. Dói no meu bolso pagar essa multa. Se eu estou guiando na estrada, eu procuro radar, eu sigo a velocidade, porque eu respeito essa lei. Ao respeitar essa lei, é porque eu quero cumprir algo que eu sei que se eu não cumprir, eu vou pagar um preço pela minha desobediência. Agora, por que será que eu tenho medo de levar a multa? Então, eu respeito o guarda, etc. E eu não respeito Deus. Não respeito o preceito. Quantos preceitos eu não respeito? Por quê? Porque eu acho, talvez, que eu não vou pagar uma multa? Porque eu acho, talvez, que se eu for bonzinho, esse Deus vai fechar os olhos e vai tirar de mim um julgamento? Será que eu penso isso? Será que cada um aqui pensa isso? O que é que eu tenho que, já que eu estou na última porção, nós estamos falando sobre iluminação, sobre um nível
um potencial de iluminação que está aí. Só que, de novo, se eu não colocar o plug na tomada, ela está fora de mim. É aquele aparelho que a gente não colocou na tomada, não ligou. Falar sobre meus estatutos é avaliar dentro de cada um de nós o quanto dentro desse processo de aperfeiçoamento nós estamos considerando esses estatutos. É muito fácil falar de uma lei do trânsito, porque ela está muito clara para cada um de nós. Não preciso pensar muito. Eu leio lá, já sei e acabou-se. Lógico, falar de leis da criação é algo de uma dimensão muito maior do que levar a estabelecer uma coisa tão literal quanto as leis aqui da nossa fisicidade. É fácil fazer essa relação. Mas nós estamos estudando aqui Cabala para quê? Porque a gente quer estar nesse roda, fazendo essa iluminação que está sendo aberta para nós. Fazer esse aperfeiçoamento, entender que se eu quiser, eu vou continuar com aquela mesma conversa da semana passada. Nada que é físico é nosso. Nada. Nós falamos na semana passada que a gente ia cuidar do terreno durante 6 anos. E que no 7º ano, como eu trabalhei e cuidei, a cada ciclo do dia daquela terra, o Criador está garantindo para mim que eu vou receber tudo, que não vai faltar nada. E agora, ele está fechando este livro como um pai que tem um filho que precisa de amadurecimento. E que muitas vezes o filho, eu não gosto de usar a palavra castigo, mas infelizmente o filho às vezes precisa passar por uma privação e por uma dor para ele ser conduzido pelo caminho certo. E por que é que eu tenho só? Não vamos se ater ao detalhe do número de versículos. Mas vamos entender que tem muito menos versículo de bênção e muito mais versículo de maldição. Por quê? Porque ele começa falando das maldições assim. Olha, se você não cumprir o preceito, você vai passar por vai faltar tal coisa. Depois, se você não, ainda assim, continuar sem cumprir, você vai ter uma dor. Se ainda assim você não cumprir, você vai passar por uma doença. Se ainda assim você não cumprir, vai aparecer um inimigo. E se ainda assim você não cumprir, vai aparecer uma guerra. E se ainda assim você não cumprir, vai aparecer um desastre. Quer dizer, é como se ele estivesse falando, pedacinho por pedacinho, degrauzinho por degrauzinho, meio que dizendo, faz assim. Você continua insistindo em não fazer? Você continua insistindo nessa teimosia tão presente no taurino? Você não vai mudar? Tá bom, então um pouquinho a mais de correção. Continua na teimosia, mais um pouquinho de aperto. Continua ainda, mais um pouquinho de aperto. Então, é como se fosse uma dose que vai apertando, apertando, apertando. Só vai chegar lá no fim se realmente... Olha, eu não quis nada, eu realmente sou cabeça dura e eu decidi que eu não vou fazer nada mesmo e encerrou o assunto, entendeu? A pessoa, nossa, e ele está dizendo isso, aí ela está cavando a própria destruição. Só que aonde nós queremos chegar?
qual é a conclusão? Quando a gente olha aqui para o século XXI. Por que tem guerra? Porque a Rússia quer abraçar todos os países e pronto? Quer dizer, o culpado é o Putin. É por isso que tem guerra? A gente pode olhar e pensar. Pronto. Ou a gente faz esse mesmo raciocínio, só que olhando essa realidade de cima, numa outra dimensão, e a gente vai entender que o problema de ter guerra aqui, no nosso mundo, acontece por quê? Porque como é que está essa relação entre pai e filho? A gente está realizando aquilo que esse pai está dizendo para o filho, porque o filho poderia fazer o preceito, o filho poderia seguir aquela indicação e aquele aconselhamento, porque um preceito é o quê? Uma forma de se conectar com a luz. Quando eu assumo por mim mesmo que eu não vou realizar o preceito, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, porque eu acho que não é comigo, etc, etc, etc. O meu problema aqui de relação é qual? Um problema de relação entre eu e o Criador, entre eu e a minha alma, entre eu e a luz. Então a guerra que está tendo lá, ela não está acontecendo à toa. Quantos níveis foram apresentados antes para que cada um fizesse, de alguma forma, uma ação de estabelecer esse vínculo de relacionamento com a luz, e a pessoa, por sua teimosia, decidiu simplesmente colocar a importância no receber para si mesmo. Porque vai faltar, porque eu tenho que ser o melhor, porque o outro tem que reconhecer, porque o outro pisou no meu pé, porque o outro não serve, sou eu que sirvo, porque o outro está errado e eu estou certo, porque eu sempre tenho razão. Mas tudo bem, aqui eu estou falando, levando num estado de... Como vou dizer para vocês assim, num estado de muita... ai, meu Deus. Num extremo. Mas todas essas situações acontecem dentro de todos nós, num tuning. Tem dias que a gente está mais ligado a um jeito, tem dia que a gente está mais ligado a outro jeito, mas o nosso amadurecimento é ir aos poucos aprendendo, que quando a gente sai guiando, não adianta sair fora da velocidade permitida. Porque mesmo que o guarda não está olhando, agora tem radar fotográfico. A multa vem do mesmo jeito, entendeu? Agora, se tem radar fotográfico aí pela marginal, imagina, imagina, pronto, imagina então, imagina se o Criador se não está nos olhos dele, não dá para ele, como pai, se ele criou tudo isso, a gente aprender, não dá para ele chegar agora e falar, você está livre, porque ele já nos liberou de muita coisa, a gente está aqui, não está? Essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, o que a gente vai fazer dela? Nós precisamos aproveitar. Tudo acontece quando a gente está acabando a leitura deste livro, que nós vamos entrar na semana que vem num outro livro, que a gente vai entrar dentro do espaço sideral. A gente vai ir para o deserto, no nada. Nós vamos entrar no nada. Nós vamos falar sobre o ar. Nós vamos falar sobre a nossa formação. Quando a gente entrar neste livro, a gente vai ter completado
a preparação desse ser que vai entrar no nada. E nós estamos trabalhando desde o nosso nascimento, que foi o primeiro livro, Bereshit, esse relacionamento com este Pai. É exatamente isso que nós estamos fazendo agora, trabalhando esse relacionamento. Se as coisas não estão bem ainda no nosso planeta e no nosso mundo, é porque a gente não soube ainda cuidar dessa relação. Talvez a gente não conseguiu colocar importância nessa relação. Eu desejo que a gente possa cada vez mais entender essa relação. E, a partir de colocar o peso devido nesta relação, poder usar esse Shabtai, essa força da sabedoria, no nosso direcionamento, sem precisar sofrer por conta de uma teimosia tão latente dentro de nós, as verdades. Gratidão pela presença de vocês aqui. Nós vamos ter, de agora para frente, dias de intenso trabalho espiritual. Esse trabalho espiritual é a manifestação do nosso querer, que a gente possa realizar esse trabalho com muita vontade, com muita alegria, para ter o mérito de manifestar a prosperidade em todos os momentos do nosso caminho. Amanhã nós vamos estar juntos no YouTube, acendendo a vela para Rabi Shimon Bar Yochai. Depois, na sexta-feira, essa Shabbat, ligada a essa porção, encerrando, selando este livro, Vaikra, que é o nosso chamado para cada vez nos aproximar desse Criador que é puro amor. Obrigada. Shavua Tov para nós, Shabbat Shalom para nós, Hatzamer, só coisas boas. Obrigada. Shalom.